Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Nicolas Gerardi e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco mais completo. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo sobre o tema de mercados de aposta, mercados descentralizados de aposta de morte, né? Que é basicamente o mercado de assassinatos, de morte, que você, com a tecnologia da blockchain, consegue apostar na morte de outras pessoas, de figuras públicas. Esse tema é um pouco sensível, é um pouco difícil falar sobre esse tema aqui no YouTube, porque pode ser que a plataforma barre o vídeo por conta de ser um tema assim, mais sensível, né? Então, naturalmente, até se você procurar no YouTube, não vai ter tanto conteúdo sobre esse tema. Esse tema quem falou muito foi o próprio Renato 38, né? Se você conhece bem, e algumas outras pessoas, né? Então, eu vou ler aqui um artigo que eu achei muito bem escrito. Eu vou ir comentando minhas ideias também em cima dele, mostrar o artigo original que deu origem à ideia, e também nos comentários eu vou deixar todas as referências a alguns vídeos que eu achei interessante, alguns cortes, também do 38, para você dar uma olhada, e também o artigo e o link original para a publicação do Jim Bell, que foi o autor que deu origem a essa ideia do mercado de morte, tudo aqui no comentário caso você queira consultar, né. Então, vou começar aqui lendo o artigo e vou fazendo algumas pausas para ir lendo e comentando algumas partes, né, mais importantes. Mercados da morte. Apostas descentralizadas preocupam políticos e governos. Com a invenção da internet, das criptomoedas e das ferramentas descentralizadas, os mercados de apostas descentralizadas de morte, ou simplesmente mercados de assassinato, estão próximos de se tornarem uma realidade, com o primeiro caso semelhante ocorrido ainda em 2013. Lembrando que, esse artigo foi escrito em fevereiro, 12 de fevereiro de 2025, né? Então faz um pouco mais de um ano. Apesar do Bitcoin ter surgido apenas em 2009, muitos autores da ficção científica, economistas e cientistas da computação previram que seria inevitável a criação de um dinheiro criptográfico nativo da internet. De maneira semelhante, diversos autores previram que no futuro, quando houvesse uma adoção suficiente da internet de criptomoedas anônimas, surgirão os primeiros mercados da morte, né? Eu comentei isso no último vídeo falando sobre como funciona a tecnologia da blockchain para polymarket, né? Porque quando você tem uma tecnologia que permite você se manter anônimo na internet, comprar coisas, fazer trocas voluntárias de forma anônima, o mercado de apostas, o mercado de previsão de eventos, ele é só uma consequência natural, tá? Porque você passa a permitir que ele seja feito, né? Porque muitas das apostas não seriam legais, né, até de forma, ética, de forma moral, né. Então, para que você possa fazer isso, que seja possível, você precisa de uma ferramenta que te deixe totalmente anônimo e não sofra as consequências das suas apostas, né. Enfim, continuando. Jim Bell, um famoso criptoanarquista, descrito pela revista Wired como um dos ensaístas mais famosos da internet, descreveu em abril de 97, um artigo de 10 partes intitulado Assassination Politics, Políticas de Assassinato, sobre o surgimento dos mercados de morte descentralizados, tá? O artigo é esse aqui, eu vou deixar o link, é um texto bem grande, bem denso, eu li boa parte dele, eu não cheguei a ler as partes finais, que vai aumentando muito a complexidade, mas se eu fosse recomendar para você, ler pelo menos as primeiras partes, né, a parte aqui tá cortando na tela, mas não tem problema. A parte um, parte 2, parte 3 e parte 4, que são as principais, né, ele faz alguns comentários bem interessantes, né. Então, basicamente, a ideia aqui seria de que políticos, principalmente, que estivessem quebrando as regras, né, usufruindo de seus privilégios de político, eles sofreriam as consequências da população justamente por causa do mercado de aposta de morte, né. E aqui ele faz uma, interação bem interessante no texto. Se você quiser ler, só traduzir para o português, tá, o artigo todo escrito vai estar em inglês, é só você traduzir, né. Então, se alguém estivesse violando o princípio da não agressão, né, seja por conta de poder político, troca de favores, que seja, uma parte da população, que seja 0,1%, apostasse, $1, $10, já acumularia um saldo suficiente para que, hã, aquele político não tivesse mais incentivos para usurpar o seu poder, né. Então, isso que é o interessante, né, ele hã, não
poderia mais abusar do poder do jeito que ele abusa, porque ele vai ter basicamente uma recompensa na cabeça dele, né. E também ao contrário disso, você pode usar o próprio mercado de aposta de morte como um seguro de vida, né, você apostando quantos dias, com o seu dinheiro, obviamente, quantos dias você não gostaria de morrer, né, você queria ter o seguro de que não vai morrer, né, então você apostar que não vai morrer durante 10 dias e você colocar um saldo para isso, né, basicamente para você, por exemplo, desse do político, né, ele, baixar a poeira e poder, desaparecer, que seja, né. Então, ele também fala isso aqui num artigo. Outro ponto bem interessante, ele fala sobre ele faz uma relação com o exército, né, que esse mercado incentivaria até justamente você ter um exército particular, né, que é muito explorado num viés anarcocapitalista, né. Então você, basicamente, em vez de ter um exército que é comandado pelo governo, que usa fundos públicos para incentivar e financiar guerras, você teria um exército muito mais eficaz, né, que seria basicamente incentivado por dinheiro privado, né. Aqui ele explica mais a fundo, mas ainda assim muito interessante. Ele dá aqui o exemplo também do filme, né, não sei se você já deve ter visto esse filme, com o Pierce Brosnan, que basicamente do The Thomas Crown Affair, né, de 99. Que basicamente ele contrata vários, ladrões de forma privada, né. Ele paga cada um dos ladrões para fazer um assalto a banco e basicamente eles conseguem fazer o assalto a banco, dá tudo certo e cada um cerca uma parte do assalto, né. Eu acho um pouco irrealista isso, eu me lembro bastante da cena do Batman do Coringa, que ele faz basicamente a mesma coisa, ele acaba contratando os ladrões pra roubar o banco, né, roubar o dinheiro lá da máfia, e depois ele acaba só matando todos os ladrões e saindo com o dinheiro pra ele, né, com aquele ônibus da escola. É bem icônica essa cena, né. Isso essa ideia do filme é um pouco, irrealista, né, mas acaba elucidando bastante aqui o tema desse mercado de aposta de morte, né. Não você só pode apostar na morte, como usar de seguro de vida, pra garantir a sua segurança, né. E aqui continuando, né, lendo o artigo, para o cripto anarquista, esses mercados tornarão estados nacionais inviáveis, né, que é justamente a ideia disso mesmo, né, e formarão as bases para um novo direito e para a nova justiça privada. Para Bell, essas ideias têm o potencial de eliminar a corrupção dos governos, destituir líderes déspotas e intimidar qualquer figura pública que apoie ou incentive a remoção de direitos básicos dos indivíduos, direito de ir, vir e direito de trabalhar, né? Que é justamente a ideia, né. Imagina que quantas pessoas não pagariam, não apostariam sequer 10, 100 dólares na morte de um líder que é extremamente autoritário, como o do Putin, Kim Jong-un, outros líderes, autoritários do Oriente Médio, que seja, né. Então, basicamente juntariam um saldo tão grande que hã, o direito de vida dele se tornaria inviável, né, porque teria tanto dinheiro que seria até um incentivo para a própria família dele acabar entregando ele, né, por conta dos seus atos. Lembrando que isso só aconteceria por conta dos seus atos, né, violando o direito natural e o PNA, né, por conta de usurparem o seu poder, né. Então teria esse incentivo das pessoas, da população, de querer, hã destituir, né, os líderes autoritários. Continuando aqui. Considere como a história poderia ter mudado se tivéssemos sido capazes de derrubar Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Tojo, Kim Il-sung, Ho Chi Minh, Ayatollah Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi e vários outros, né? Juntamente com todas as suas substituições, se necessário, tudo por uns míseros milhões de dólares, que acaba sendo nada mesmo, né? Para você destituir um líder desse tamanho não seria nada, milhões de dólares. Em vez dos bilhões de dólares e milhões de vidas que as guerras subsequentes custaram. Bell chega a especular que, num longo prazo, os estados nacionais poderiam se inviabilizar, criando a estrutura básica para as minarquias, cidades privadas e cidades-estado, né? E agora chegando no ponto mais complexo, né, de como funcionaria, né, esses mercados de morte, né? Como descrito por Bell, qualquer pessoa poderia colocar uma quantia pela cabeça de algum tirano que retirasse liberdades individuais ou que violasse direitos básicos. Este prêmio, por sua vez, seria direcionado para a pessoa que previsse corretamente a data da morte de quem tivesse a cabeça prêmio.
que provavelmente seria o próprio assassino, né. Obviamente, né, porque ele teria contato direto com a pessoa, então ele próprio faria a aposta no dia que aquele líder iria morrer e, obviamente, como ele tem acesso fácil, ele iria matar a pesso o líder, né. Continuando. Acontece que hoje não seria qualquer sequer necessário haver uma instituição. Eu pulei aqui, né. Por conta das limitações da época, Bell imaginou que esses mercados poderiam funcionar através de alguma instituição centralizada em algum paraíso regulatório. Inclusive, ele chegou a elaborar uma argumentação jurídica de como isso poderia ser implementado sob a jurisdição dos Estados Unidos, apontando que o único responsável pelo ocorrido seja o assassino e não o mercado nem as pessoas que colocaram na cabeça de alguém a prêmio, né? Justamente. O que não aconteceria, né? Obviamente. É um tanto irrealista isso aqui. Acontece que hoje não seria sequer necessário haver uma instituição centralizada cuidando desta operação, uma vez que uma aplicação descentralizada, aliada a um oráculo, poderia facilmente resolver este problema sem nenhum ponto de falha tão latente quanto uma empresa por trás, né? Que é justamente o que acontece como na Polymarket e na Cauchy, né? Porque, por exemplo, você precisa ter alguém que confirme que aquela aposta foi validada, né? Então, por exemplo, pegando uma aposta bem famosa que tá rolando aí das eleições aqui no Brasil, né. Quem que vai validar que realmente o presidente foi eleito, por exemplo, tem as opções lá do Lula, Flávio Bolsonaro e enfim. Digamos que o Lula ganhe e como validar que aquela aposta realmente foi correta, né, ou seja, o Lula foi eleito como presidente, né, então tem todo um aparato que faz essa validação, né, e para isso serviria o oráculo, né. Então, por exemplo, você teria até mesmo a recompensa e o incentivo para alguém perto daquela pessoa que está sendo apostada na morte dela, teria uma pessoa do círculo social que faria essa validação, teria o incentivo para fazer essa validação com o mercado, para garantir que aquela pessoa morreu, né. É um pouco um pouco não, né, bastante antiético isso, mas, seriam os próprios incentivos do mercado para aquela pessoa, né, validar aquela morte, né. Então ela seria o oráculo para garantir que a morte daquela pessoa foi validada, né. Continuando aqui o texto. Anonimato na internet. O sucesso de um mercado como esse traria problemas não somente para tiranos e déspotas, especialmente em tempos em que qualquer um se ofende com qualquer coisa. A conclusão lógica desse fenômeno seriam pessoas voltando a serem anônimas, especialmente na internet, né? Então, justamente hoje, o que você tem é um dos pontos mais importantes para você ser considerado como uma pessoa bem-sucedida é você ter fama, você ser famoso, você ter a autoridade perante outras pessoas justamente por conta da sua fama, né. Então isso meio que virou um argumento, né, você, ter milhões de seguidores e então significa que você tá certo, porque milhões de pessoas te seguem, né. O que a gente sabe que não necessariamente é verdade, a gente tem influenciadores, pessoas com, dezenas de milhões de seguidores que são completamente estúpidas, que elas acabam fazendo incentivo até a políticas, e narrativas, propagandas totalmente imbecis, tá. Então a gente sabe que isso não, necessariamente é verdade. Então no caso de um mercado desse começar a surgir, seria o contrário, você ter sua privacidade valorizada seria algo muito mais valioso do que você ser famoso, né. Você ser famoso, na verdade, seria basicamente você colocar um alvo nas suas costas, dizendo: "Me matem, eu sou um idiota", né. Então basicamente isso inverteria esses valores, né. Continuando. Ser um governante ou mesmo um candidato a algum governo deixaria de ser algo tão atraente quanto é nos dias de hoje, né? É o que eu acabei de falar aqui, né? Uma vez que isso te transformaria em um alvo gigante com um alto prêmio na sua cabeça. Que político ou governo teria coragem de proibir Bitcoin, criptomoedas ou internet livre neste cenário, né? Na Pizza Village, enquanto eles estavam sentados para comer um pepperoni, Dorothy perguntou a Jean: "Então, em que outras invenções você está trabalhando?" Jean respondeu: "Tenho uma nova ideia, mas é realmente evolutiva, literalmente revolucionária." "Certo, Jean. Qual governo você está planejando derrubar?" Ela perguntou brincando. "Todos eles", respondeu Jean. E o Jim foi preso nos Estados Unidos sob a alegação de fraude fiscal e assédio após ser libertado no início dos anos 2000. Bell afirmou que havia uma enorme rede de corrupção no governo federal americano responsável pela sua prisão. Bem, terminamos aqui de ler, muito interessante. Obrigado, João Vitor, por ter escrevido esse texto muito bom. Eu vou deixar o texto aqui embaixo para você ler também na íntegra, assim como ah, o texto inteiro do Jim Bell, né? Muito legal também.
Então, basicamente essa é a ideia, né? Você ter o mercado de apostas de morte justamente para regular o comportamento de déspotas, de tiranos, de políticos, para que eles não saiam, do limite, né, que eles tenham um limite imposto para eles, né, do que eles não podem fazer, né, não possam usufruir, de maneira autoritária o poder deles, né, e que, obviamente, na teoria é o que deveria ser, né, eles servirem à sociedade, servirem à população, mas obviamente não é, o que acaba acontecendo. Mas enfim, o vídeo é basicamente esse. Acho que a mensagem, ah, deve ter ficado bem clara. Se você quiser, deixa algum comentário aqui no vídeo, aqui nos comentários do YouTube, eu vou estar respondendo. Vou encerrar o vídeo por aqui, já tá ficando bem longo, não queria que ficasse tão longo assim, só fizesse alguns comentários, mas acabou ficando um pouco mais longo do que eu imaginei. Então, se você gostou, deixa o like aqui embaixo no vídeo, compartilhe com algum amigo que não conhece esse tema, que é bem completo, bem complexo também, e não tem muito conteúdo, até mesmo na internet quanto no YouTube. E fazer um vídeo sobre isso é um pouco difícil, sensível, porque o YouTube pode barrar a divulgação do vídeo, reduzir o alcance do vídeo, enfim, né? Então, aproveita, se você gostou, me ajude a compartilhar esse vídeo, deixa um like aí, comenta também. E é isso. Então, se você gostou, deixa o like. Eu agradeço muito sua atenção e te vejo no próximo vídeo.